A reportagem da Itatiaia fala neste momento da Avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas. Na manhã deste sábado, podemos observar que a água reduziu e reduziu muito o nível. Áreas que não eram possíveis serem vistas, agora a gente consegue observar. Esse ponto de ônibus, no último domingo, estava totalmente tomado pela água. Não era possível observar os assentos, quase nada da estrutura do ponto de ônibus. Essa lixeira também estava com mais de 1 metro de água na estrutura. E a água, a gente vai avançando aqui mostrando, a água ia até aquele ponto onde você consegue observar pelas marcas. Aquelas lixeiras também estavam sendo afetadas pela elevação do nível da água. A gente vai colocando imagens comparativas a partir de agora, do último domingo e como está a situação na manhã deste sábado. Cerca de uma semana depois, a situação melhorou e muito. A situação melhorou graças à atuação de bombas de drenagem. Os equipamentos estão funcionando em Porto Alegre e vão começar a funcionar também na região metropolitana. Chamadas aqui no Rio Grande do Sul de casas de bombas, muitos desses equipamentos foram danificados porque em alguns pontos o alagamento invadiu essas casas de bombas, equipamentos foram danificados, tiveram problemas. Agora muitas dessas estruturas foram restauradas e outras estruturas externas estão reforçando a drenagem. Por exemplo, a Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, enviou equipamentos para Canoas, aqui na região metropolitana, para ajudar nesse processo de drenagem. A gente pode observar que a água reduziu muito o nível. Outro local que estava totalmente tomado pela água era esse poço de combustível, que você consegue observar pela imagem. Não era possível ver o solo do poço de combustível, as bombas estavam tomadas pela água, em alguns pontos a água superou 1 metro de altura. E agora a gente consegue caminhar com facilidade. A gente consegue caminhar por facilidade, onde alguns dias era impossível de se encaminhar. Avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas. Ainda há muito que ser feito. Dá para observar que ainda tem muita água nessa avenida. Mas a gente começa a identificar o início de uma evolução. As bombas funcionando, nesse bairro ainda há falta de energia elétrica. Os equipamentos, as bombas estão sendo utilizadas em alguns pontos. Por aqui estão utilizando geradores por causa da falta de energia elétrica. A gente vai se aproximando e mostrando, por exemplo, que as coisas estão funcionando. Com as bombas sugando a água no ponto mais baixo, os pontos mais altos estão neste momento com a água escoando, seguindo a gravidade, com a água reduzindo no ponto mais baixo, os pontos mais altos, a água está escoando por gravidade e seguindo o fluxo para as bombas de drenagem. Os equipamentos estão funcionando em vários pontos de Porto Alegre. Também ocorreu, nas últimas horas, a abertura de comportas, porque em alguns pontos a Prefeitura identificou que a água estava mais alta dentro da cidade de Porto Alegre do que no nível do Guaíba. Por isso, as comportas foram abertas. Inclusive, nós temos imagens para mostrar esse processo de abertura das comportas. Os equipamentos foram abertos para que a água que está concentrada em ruas e avenidas possa voltar para o fluxo do Guaíba. O fluxo do Guaíba, nos momentos mais críticos, o rio, o lago, como é conhecido por alguns, esteve em 5 metros e 33 centímetros. Na manhã deste sábado, está em 4 metros e 60, mas ainda precisa reduzir para 2,5 metros. Mas conversando com a população, apesar de muito trabalho que tem que ser feito, por exemplo, toda essa água aqui tem que ser drenada da Avenida Borges de Medeiros, muita gente já comemorando. Apesar de ser uma vitória ainda parcial, porque ainda não terminou o trabalho, as pessoas, a população, considerando que é o início da retomada de notícias positivas no Rio Grande do Sul.